ambiente de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento é muito importante. Então, cada pessoa tem sempre que estar lembrando assim, que quando fala assim, que veste a camisa, que pertence ao mesmo time, tem que fazer por merecer, senão vai para o banco de reserva. E aquele que vai para o banco, ele nunca é lembrado. Então, aquele que está sempre atuante, está sempre no meio do campo, então ele sempre é lembrado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Aspirai à Convicção. Todos nós sabemos assim que o nosso trabalho é espiritual e está sempre relacionado à vida interna da pessoa. Mas a vida interna da pessoa está sempre relacionada ao comportamento dela que ela tem durante a vida. E toda época nós ouvimos falar do reino do milênio. Isso é físico. E toda época nós ouvimos falar assim do reino de Deus sobre a terra, que é o reino do milênio. O reino de Deus sobre a terra, algumas pessoas acham assim que a mão do Criador então vai tirar aqueles indesejáveis que vivem sobre a terra, importunando aqueles que são os carneirinhos. Cada pessoa tem que fazer uma observação que num terreno, para fazer um plantio, para aquele plantio ficar bonito, para aquele terreno ficar bonito, teve ali que ser feito um trabalho muito acentuado de tirar toda aquela vegetação antiga. Aqueles que permanecerão no reino do milênio, que vão trabalhar durante essa transformação, porque entre o período da transformação que nós nos encontramos e o reino do milênio, terão aqueles que trabalharão. E aqueles que trabalharão serão aqueles que estudam o livro na luz da verdade. Serão os fortes. Nós sabemos assim que sempre existiu um período em que há uma seleção. Período de epidemia tem uma seleção. E aqueles que enterram, aqueles que morreram, são aqueles fortes. Aqueles que sobreviverão para viverem no reino de Deus serão aqueles que já vivem de acordo com as leis que o Criador instituiu. E nós sabemos assim que não é na última hora que a pessoa passa a ter uma convicção. E não é na última hora que a pessoa vai ter a capacidade de fazer o resgate de suas transgressões. Uma pessoa trabalha numa empresa e ela trabalhou de qualquer maneira. Ela pode ter acordado num dia e ter dito assim a ela: agora eu vou trabalhar direito. Mas quando ela chega na empresa, ela vai ser despedida. Já tomaram a decisão. Não é na última hora. Então, para trabalhar no reino do milênio, não é na última hora que a pessoa vai decidir agora a tirar todas as suas mazelas, todas as suas preguiças, toda a sua indolência, e ela agora vai ser um trabalhador. Não. Nós sabemos assim que é através dos anos que a pessoa vai tendo a condição de ir se qualificando para a vida. É só observar uma criança no seu período de desenvolvimento, para ela assimilar as informações escolares, é muitos anos. E é muito importante a pessoa lembrar assim, que na nossa vida interna, assemelha-se à vida daquela criança no seu ano letivo. Ela tem que chegar no ambiente de ensino, ser levada todos os dias, antes do horário do início da aula. Ela tem que fazer as recomendações dos professores, ela tem que levar o lanche, ela tem que aprender a utilizar o material escolar, ela tem que levar todo um trabalho assim durante o ano inteiro. E então ela é promovida para o ano seguinte. Na nossa vida interna não é diferente. Se a pessoa tem vontade de sair da indolência, não é amanhã. Isso a gente vê muito assim, brincadeiras, né, de pessoas que querem mudar a sua constituição física, então fala que vai fazer um trabalho com conhecimentos de alimentos, mas esse trabalho a pessoa vai começar depois. Isso é físico. Então é comum ouvir isto. Se vai começar depois, a pessoa nunca vai começar.
Então, o paladar da pessoa está sempre na frente, porque naquele período que a pessoa fez a observação que vai ser depois, períodos de festa, períodos que tem mais abundância de alimento nas moradias, tradição dos costumes. Aspirai a convicção. Então nós sabemos assim que os indolentes, os fracos, são cuspidos fora. Não tem mais ou menos. E nós temos que lembrarmos assim, a Terra tem um nível, porque a pessoa vai para um lugar bonito, de paisagem bonita, de águas bonitas, ela tem uma referência assim que ela estava no paraíso. A pessoa vê uma atrocidade, ela fala assim que aquilo é submundo. Então, quer dizer assim, de imediato nós vimos que tem 3 níveis. Um nível superior, que a pessoa se sentiu muito feliz daquilo que ela estava fazendo a referência. Outra pessoa fez um nível um nível abaixo daquelas atrocidades, que somente uma pessoa que se encontra num nível abaixo é que ela pode fazer aquilo. E o nível comum que nós temos, que é o nível da Terra. Mesmo assim, o nível da Terra está abaixo do nível da Terra. Quando os nossos pais chegaram aqui nessa Terra, então a referência que eles faziam sobre as localidades, da beleza dos rios, daquela maravilha que existia. Quando nós nos encontrávamos no período de mocidade, nós ainda temos muitas referências boas sobre a beleza que nós pudemos apreciar. E hoje nós sabemos assim que muitas dessas belezas já se foram. Então, mesmo nós nos encontrando no nível da Terra, esse nível da Terra ainda se encontra abaixo, porque não tem história de melhorarem as localidades. Tem história de a gente saber que os lagos secaram e que aquela localidade daquele lago agora virou salgado. Então, o que aconteceu? Só pioramos. Para a pessoa pertencer ao reino do milênio, a vida dela interior tem que se encontrar nesta condição de paraíso. Porque o reino de Deus sobre a terra vai ser assim, numa condição superior. E se a pessoa não estiver acostumada a viver no paraíso, não tem como ela pertencer ao reino do milênio. Então, para nós pertencermos ao reino do milênio, nós temos que sair das acomodações, do marasmo, dos descuidos, das aceitações, dos costumes ruins que vão nos impondo e a gente vai aceitando. Então nós temos que nos encontrarmos numa condição assim de convicto com o nosso alvo. Eu tenho que estar convicto e tenho que lembrar assim que existem muitas referências ruins. Então as pessoas pertencem a determinados grupos, e aqueles grupos sempre hostilizam-se entre eles, e depois aqueles que dirigem aqueles grupos se dão as mãos. Então a gente vai observando assim que eles não tinham um propósito, e aqueles que pertencem a esses grupos também não têm nenhum propósito. E é bem sério assim, porque quando a pessoa não tem propósito, dentro dela também gera desconfiança. E quando não tem confiança, a gente vai observando assim que é um problema para aquele que não tem confiança. É como se fosse assim as referências da pessoa ver fantasma toda hora. Toda hora ela acha que uma pessoa está seguindo, que tem isso, que tem outra pessoa naquela localidade ali espreitando. Então a pessoa fica sem paz. O propósito, aspirai à convicção, é dentro da pessoa. A pessoa tem que ter um valor. E nós temos que lembrarmos assim, que sempre existe referência de valores. A pessoa vai trabalhar para uma função e ela fala que o valor dela para executar aquela função é esse. Então ela tem um valor. Não tem nada caro, não tem nada barato, mas tem o jeito que a pessoa executa a função. Então o propósito de executar bem aquela função que faz bem para o outro. Então arrumar uma torneira ou arrumar o telhado não é função de prejudicar o seu semelhante como os mercenários.
como aqueles que pertencem a um grupo e os seus chefes deram a mão e agora eles então se unem. Nós vamos confirmando assim que pessoas que aceitam assim são pessoas que bebem bebida que contém álcool. E quando uma pessoa bebe bebida que contém álcool, ela não tem nenhum propósito. E são pessoas não confiáveis, porque a primeira coisa que faz é diminuir a lucidez. Então o alvo da pessoa tem que ser elevado. A pessoa tem que lembrar assim, que é muito importante ela ter o próprio alvo, e o alvo tem que ser elevado. E esse alvo não pode ser uma coisa rígida, de chegar naquele propósito. A pessoa tem que lembrar que existem muitas limitações. Pode ser um propósito de comprar uma moradia. Então ela tem que ter um propósito também de ver o melhor. E ela precisa de lembrar que existem muitas referências para a compra de uma moradia. Precisa de ser uma coisa boa para a vida dela. Muitas pessoas não têm alegria de voltar para a moradia. Então não pode ser assim. Ser uma coisa rígida. Tem que ser esta ou uma tão boa quanto esta. Então a pessoa tem que ter esta mobilidade dentro dela, que não precisa de ser nessa localidade, pode ser em outra localidade. Essa flexibilidade. O propósito, primeiro, é espiritual, e a pessoa tem que lembrar assim, que é como um cavaleiro. Ele mantém a rédea firme, tem que manter a rédea firme, porque tem um nome que se dá quando o cavalo espicha o pescoço, que chama queixada. Então ele fica com o queixo na altura da rédea. Então o cavaleiro não tem mais força para fazer aquele cavalo obedecer. Aquele cavalo está sujeito a tirar o cavaleiro. Então manter a rédea firme. Na nossa vida é dessa maneira, nos mantermos firmes no nosso propósito. E é cada um. Não é o propósito da mulher, não é o propósito do marido, não é o propósito de dar uma cultura para os filhos, não é esse propósito. Porque muitas vezes a pessoa não teve os cursos. Por que ele agora acha que os filhos terão que ter o curso? Que o curso agora vai qualificar os filhos? Os filhos serão qualificados com aquele ensino que ele vai frequentar aquele curso, mas para a vida da pessoa, aquele curso muitas vezes não vai ter serventia, que a gente conhece pessoas que fizeram um determinado curso e agora tem uma profissão muito diferente. Então não é o curso que qualifica a pessoa, o curso dá as informações. Então é o saber, conforme o saber que a pessoa tem, e a gente vai confirmando assim. E isso fica bem fácil assim de saber numa indústria. Um profissional muito qualificado, muitas vezes ele tem a função superior a um que fez o curso. Pela qualificação dele, o jeito que ele é, a mobilidade que ele tem. E a gente vê assim muitos outros empresários também que não fizeram curso e que são muito qualificados na profissão que eles têm. Essa condição, essa mobilidade, que é a condição de ir levando o cavalo, respeitando aquele animal. Quer dizer que o cavalo, a respeitá-lo, é esta condição bem importante assim, da mobilidade dentro de nós. Para isso, a pessoa tem que ter um tempo para ela. E esse tempo é levantando mais cedo, é estudando o livro Na Luz da Verdade, é aprendendo a pensar o que vai ser bom para a vida da pessoa. Não é morar nessa localidade ou ter esse trabalho, ou de continuar caminhando dessa maneira. Não é isso. Porque quando força o corpo, perde a saúde. Perdeu a saúde, perdeu a consideração. Se a pessoa perde a saúde durante a sua vida, perdeu a consideração. Isso a pessoa não pode perder, ela tem que alinhar. Então o alinhamento é com o saber. E o saber, ela tem que estar convicta com o seu propósito interno. Então nós temos que desenvolver uma condição conforme o livro Na Luz da Verdade explica, um saber de tudo. E aquele que tem o saber do livro Na Luz da Verdade, nessa transformação do reino do milênio,
ele terá a condição de auxiliar os seus semelhantes, de norteá-los. E aquele que tem o conhecimento, ele então não pode ter falhas. A pessoa tem que trabalhar com ela a vida toda, tem que alinhar-se, tem que fazer aquela condição muito importante de manter o cavalo com a rédea firme e respeitando a condição daquele animal. Porque nós sabemos assim que quando usa o animal o dia inteiro, ele precisa de 2 ou 3 dias de folga. Essa mobilidade que nós temos que ter, de ir caminhando para o nosso dia a dia, a confiança do pão nosso de cada dia, de ter esta condição bem importante que os animais ainda têm. A gente vê os animais que são criados soltos, se não apresentam um terreno hostil, aqueles animais vão fazendo adaptação, vão caminhando de acordo e vão sempre fazendo o esforço todos os dias para terem o alimento que eles necessitam. Aspirar a convicção. É muito importante assim a gente lembrar que a vida toda, esse propósito, essa firmeza, e que a gente conhece crianças pequenas que sempre tiveram um propósito, aquela coisa muito importante assim de emanciparem, de quererem vestirem a roupa por eles mesmos. E depois, essas crianças, somos nós hoje, perdemos essa coisa boa assim que tínhamos. Então temos que voltar a ter. E para voltarmos a ter, nós temos que dedicar aos conhecimentos dos ensinos. Porque quando uma pessoa estuda, ela também aprende a pensar e ela aprende a ver o seu caminho e vendo a direção. Fica bem fácil assim de uma pessoa que trabalha com agenda e ela tem ali os compromissos durante o dia para serem cumpridos e muitas vezes o último compromisso passa a ser o primeiro. Então dentro dela muda assim e ela vai no último compromisso e ela resolve aquilo que precisaria de ser resolvido. Essa condição, essa mobilidade na nossa vida. O reino do milênio é assim. A pessoa tem que lembrar dos níveis e o nível em que ela se encontra. Como é que ela faz para viver no paraíso? Qual o procedimento que ela está fazendo para tornar sua vida agora? Não é numa época posterior. Todo um processo não é para depois. A gente vai observando assim, um jovem no seu período de formação que frequenta o ambiente de ensino, ele descuidou o ano inteiro. Então no final do ano, aí então ele tem aulas de reforço. Ele consegue um mínimo para ser promovido para o ano seguinte. Então o ambiente de ensino também dá a ele um mínimo, porque fica melhor passá-lo, aprová-lo. Agora, ele não entrou qualificado para o ano seguinte. Para ele qualificar no ano seguinte, ele tem que entender de alimentos, porque normalmente já se encontra grande. Ele é que tem que ir fazendo o interesse para a vida dele. Ou ele vai adaptando-se, caminhando-se, ou ele vai ficando para trás em relação aos ensinos escolares. É físico isso. Nós, na fase de homens maduros, de mulheres maduras, é o mesmo procedimento. Como é que nós estamos nos preparando para o reino do milênio? Onde se encontra a nossa convicção? Uma aspiração é com o saber, e com o saber é que a pessoa apresenta a convicção. Todo mestre, naquela profissão que ele executa, ele está convicto, porque ele conhece. E é bem interessante assim, porque tem máquinas que têm vários motores. Aquele que tem o conhecimento da manutenção daquelas máquinas, ele também tem um ouvido apurado. E ele sabe onde apresenta o defeito e qual lugar que está o defeito. Ele tem essa capacidade, ele está convicto, ele conhece, ele tem o saber. Para a nossa vida interna, tudo aquilo que aquele mestre conhece para a sua vida de sobrevivência está muito bom. E para ele, essa capacidade, como é que ele está fazendo para ele, usando essa capacidade de ir vendo a limitação que o seu corpo vai apresentando e o procedimento que ele está tendo para ir alinhando o seu corpo. Não é mais ou menos, ele tem que encontrar-se nessa condição
de toda a capacidade que ele desenvolveu para fora, para sobrevivência, ele agora tem que desenvolver toda esta capacidade para ele. E é bem interessante, porque nós sabemos assim que o nosso corpo físico vai apresentando a limitação na fala, no centro motor, no jeito de ver a vida, nas mobilidades que nós precisamos de ter, no uso daqueles instrumentos que nós precisamos. Quando a pessoa vai percebendo-se, então essa limitação, esse enrijecimento do próprio corpo físico vai atrasar. Então a pessoa vai ficar mais tempo, mais lúcida, com mais mobilidade, porque ela está percebendo-se e ela passa a dar mais atenção àquelas limitações que estão sendo apresentadas. Perceber-se é para o benefício da pessoa, porque quando não percebe e que começa a incomodar os seus semelhantes, aquele que está incomodando, ele é retirado do meio. Isso é bem sério assim. É só observarmos na própria moradia. Vai sendo retirado. Então o esforço para ir percebendo é com o saber. E a pessoa vai ficando também convicta com o seu saber e vai dando a ela aquela paz interna dela ter a convicção da limitação que está apresentando e do propósito interno que ela tem que ter. As coisas precisam de serem assim, valer mais do que aquilo que nos oferecem. A nossa dignidade, o nosso valor, ter cuidado com os grupos em que a pessoa pertence, porque nós vamos observando assim, que vai formando os grupos. Então, os grupos que a pessoa pertence, no caso de políticos, fica bem fácil assim, que é somente o poder. E que não tem importância por cima de cadáveres que venham passar. Somente o poder. E a convicção. E aquele propósito anterior que aquele partido foi formado, que está sempre relacionado a bens para o povo. Então, essa união não tinha convicção. Então a pessoa tem que lembrar assim, que a vida dela, ela tem que ter o propósito. Unir-se, a pessoa tem que entorpecer. E normalmente é com bebida que contém álcool. Porque dentro de cada um de nós sempre temos aquela dignidade. Se faltou a dignidade, aceitou aquilo que é oferecido. Não podemos viver assim. Aquele que vive desta maneira, ele fica sem saúde. Quando uma pessoa perde a saúde, ela perde a consideração. Aspirai à convicção. O reino do milênio é o que todos nós já ouvimos, que os nossos pais falavam, que os nossos avós falavam, do reino do milênio. O reino do milênio é o reino de Deus sobre a terra. Para viver no reino do milênio, cada um tem que encontrar-se com o saber. E cada um tem que ter a convicção. E um saber, uma convicção, não é no último instante. Porque fala-se, a pessoa está convicta, a pessoa tem fé. Não é fé, é conhecer. Primeiro a pessoa tem que conhecer. E a gente vai observando assim, que se não conhece de imediato o primeiro mandamento, vai ficando para trás. Não terás outros deuses ao meu lado. Essa é a informação bem precisa do primeiro mandamento. Se a pessoa tem fé, ela tem fé em outras coisas. Ela não tem fé no conhecimento, porque ela não conhece, então ela confia em outras coisas. E quando confia em outras coisas, a gente sabe assim que a porta não se abre. E a pessoa então vai ficar para trás. O reino do milênio é o reino de paz. Não é tirando as pessoas indesejáveis sobre a terra que vai ter o reino de paz. Nós temos que lembrarmos assim que nós temos muitas mazelas, somos muito descuidados através dos milênios. Se nós fôssemos cuidadosos, nós seríamos então uma referência para o nosso semelhante. Mas durante o período da transformação, aqueles que têm o conhecimento do livro Na Luz da Verdade é que serão referências para aqueles que terão a oportunidade de sobreviverem, que terão a capacidade de transmitir as informações.
E as referências a gente sabe assim que tem que ser com o norte. E o norte é aquela condição muito importante que é um alvo dentro da pessoa e que muitas vezes nós confundimos esse alvo como os bens materiais. Quando a pessoa faz um movimento, que é aquela oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, ela terá sempre o alimento. Não é o alvo de ter o alimento para o nosso corpo físico. Porque às vezes a pessoa pode armazenar o alimento, mas depois ela adoece, ela não pode comer aquele alimento. Então o alvo é diferente da condição para o corpo de matéria grosseira. Porque tem um ensino que fala assim que não só de pão vive o homem. Então é diferente o alvo. Então, se a pessoa quer manter-se sadia, é diferente a condição de ter somente o alimento para o seu corpo de matéria grosseira. Quando uma pessoa adoece, ela pode ter muitos alimentos à sua disposição, mas ela não apetece comer aquele alimento. Então, a referência que nós temos que ter é diferente. Então, é aquela condição que nos dá a sustentação, que é a mesma condição que nos dá a confiança de fazermos aquilo que precisa de ser feito para cumprir nossos deveres. Independente do dia, independente da hora, a pessoa tem a capacidade de fazer aquilo que precisa de ser feito. Então ela esforça-se, ela levanta mais cedo ou ela deita mais tarde, mas ela realiza aquilo que precisa de ser realizado. Aspirar à convicção é uma condição interna que cada um tem que ter, um propósito superior às coisas de matéria grosseira. Para pertencer ao reino do milênio, a pessoa tem que ter o conhecimento dos ensinos. E para fazer parte daqueles que vão auxiliar aqueles que poderão sobreviver no reino do milênio, a pessoa tem que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Ela tem que ser diferente. Tem que ter o saber é através do livro Na Luz da Verdade, e ela tem que ter a convicção, porque ela tem o saber. O banco da escola, que todos frequentam, dá as informações e instruções e uma maneira para a pessoa sobreviver daquelas informações. É diferente. Então nós sabemos que o erudito, que frequentou muitos anos de banco de escola, ele tem que aprender com o sábio. Aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele torna-se sábio, ele tem um saber superior. Ele encontra-se na vida convicto, porque dentro dele ele tem o norte, ele tem a perspectiva dele. Não podemos caminhar de qualquer maneira, não podemos fazer parte de grupos, temos que ter o nosso objetivo, a nossa convicção. E uma convicção é porque a pessoa tem o saber. Então toda a vida que uma pessoa tem, ela tem que lembrar assim, que não é no último instante que uma pessoa passa a ter convicção. Uma criança pequena já fala da profissão que ele quer ter. No período de formação, o jeito que ele viveu, ele determina a sua profissão. Essa condição é externa, mas a qualidade para ter aquela profissão tem que trazer para ele. Ele orientando na vida diária como é melhor para ele mesmo. E a vida toda a pessoa tem que movimentar-se. E o movimento vai trazendo a possibilidade de ter a clareza, determinação, para que ela tenha confiança e venha a ter a saúde também no final da sua existência. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de viver de acordo para vivermos no reino do milênio, para vivermos no reino de Deus sobre a terra. E essa condição vai possibilitando a confiança e aquela convicção. Então, aspirar à convicção é o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, é o saber.